Olá pessoal, tudo bem? A ideia desse vídeo é mostrar como é que funcionam aqueles programas escritos em Python que geram automaticamente filtros do tipo IR para o Arduino. E aí eu posso usar esses filtros para fazer filtragem de sinais, tá? Para quem quiser, os arquivos, os programas estão lá na minha área do GitHub em Arduino IR Digital Fielder. Nos comentários também vai ter esse link para vocês poderem acessar. Tá? De modo geral, os filtros, no caso de Butterworth, é, eu obtenho os filtros da seguinte forma. Eu chamo o programa Butterworth com as especificações do filtro. Esse programa ele me gera um arquivo para Arduino e esse arquivo em Arduino já tem a função que eu posso chamar para filtrar o meu sinal. A gente vai ver alguns exemplos de como projetar os filtros, tá? Para testar os filtros que a gente vai estar projetando, eu estou utilizando o seguinte circuitinho, tá? Esse circuito ele permite que eu conecte a saída de áudio de um computador à entrada analógica do Arduino. Tá? Com esse circuito eu consigo utilizar o ADC do Arduino Nano, no caso aqui eu estou usando o Arduino Nano, com a tensão de referência de 1.1 volt. O circuito também está disponível lá no GitHub. Nos exemplos que eu vou estar mostrando, tá? O sinal vai estar entrando pela entrada analógica A0 do Arduino Nano e eu vou estar exibindo os resultados por meio do Serial Plotter, sendo que em azul vai estar o sinal de entrada do filtro, ou seja, o sinal que está entrando em A0, em vermelho o resultado da saída do filtro. O primeiro exemplo que eu vou mostrar é o desenvolvimento de um filtro passa-baixas do tipo Butterworth quarta ordem. E o Arduino vai estar operando com uma frequência de amostragem do sinal de 1 kHz. Tá? Então o que a gente vai tentar obter é um filtro com essa característica. Até 50 Hz, ele deixa passar os sinais até próximo de 50 Hz e depois ele rejeita os sinais. Eu já peguei os arquivos lá no GitHub, tá? O que a gente vai precisar para projetar o filtro, a gente vai precisar do butter.py, tá? Esse é o programa que gera filtros do tipo Butterworth, tá? Como é que usa esse butter.py? Deixa eu ver como é que eu vou ajeitar a janela aqui. Eu acho que eu vou deixar esse cara aqui embaixo para a gente ver e eu vou colocar o meu terminal aqui. Só um minuto que eu estou ajeitando a janela. Isso. Vou dar um Ctrl L para limpar o terminal. Tá? Para eu projetar um filtro passa-baixa, para eu projetar um filtro passa-baixa, eu tenho que chamar o Butter.py da seguinte forma. Então eu dou um Python, já que vai ser executado em Python, Butter.py, tá? O primeiro argumento é o tipo de filtro. No caso aqui a gente quer projetar um passa-baixas. O segundo argumento que eu coloco é um nome que eu vou dar para o filtro. Pode ser qualquer nome, tá? Eu vou dar LP de Low Pass. Agora, o próximo argumento é a frequência de corte que eu quero. Eu quero uma frequência de corte de 50 Hz e o Arduino vai estar operando a 1000 Hz, né, de frequência de amostragem. Se eu der o Enter, ele começa o projeto do filtro. Devo ter digitado alguma coisa errada. Vamos ver. Python, butter.py, low pass. Ok, o que será que eu digitei errado? Name 50. Ah, sim, esqueci de colocar a ordem do filtro. Então, primeiro argumento, então, o tipo de filtro. O segundo argumento é o nome do filtro. Eu esqueci de um argumento, que é a ordem do filtro. Então, é quarta ordem, frequência de corte de 50 Hz e frequência de amostragem de 1000 Hz. Agora eu acho que vai, tá? Então, ele já me mostra a frequência em resposta e a resposta de fase do filtro. No caso, a gente está querendo um filtro passa-baixa de 50 Hz. Eu vou dar um zoom aqui para ver se é isso mesmo. Ok, em 50 Hz o filtro começa a atenuar a saída. É exatamente isso que eu quero. Tá? Pronto. E executando esse comando, ele já me cria, né, o lp.ino. Tá?
Se eu abrir, eu não vou abrir ele aqui porque o Arduino vai reclamar que está fora da pasta. Eu vou jogar aqui dentro da pasta main, tá? Dentro do main já tem um programinha ali, tá? Mas vamos abrir o LP. Meu Arduino está abrindo, só um minuto. Então, esse daqui é o resultado de quando... esse é o LP, né? Esse é o programa já em Arduino pronto para a gente utilizar para filtrar sinal, tá? Então ele coloca aqui no cabeçalho que é um filtro Butterworth de passa baixa, de quarta ordem, com frequência de corte de 50 Hz, os parâmetros que a gente solicitou, tá? Ele já traz os coeficientes aqui do filtro, e por último ele disponibiliza uma função, que é a função que a gente vai utilizar para filtrar os sinais, tá? Eu vou usar essa LP Update, tá? Eu já deixei aqui um programinha já feito. Esse programinha nada mais faz do que fica chamando essa função a 1000 Hz, né, por meio do timer1, da biblioteca timer1, tá? E a cada 1 milissegundo, né, 1000 Hz, ele entra aqui e ele pega a entrada do A0, né, é uma outra função que está pegando o A0, né, que está em X, e calcula o filtro, tá? E em seguida eu já mostro a entrada, que é o X, e a saída em Y. Vamos ver o que isso me gera, tá? Eu vou abrir o Serial Plotter. Não vou mais exibir essa janela, nem mais essa. Eu vou agora só ficar com Serial Plotter, tá? Que é a ver a entrada e saída do filtro. Essa entrada, essa em azul, é o que está entrando no filtro, tá? Em vermelho é o que está saindo do filtro. Na entrada, por enquanto, não tem nada. Mas lembre-se que o circuito já está ligado à saída de áudio do computador. Tem essa ferramenta online que é um gerador de tom, ou seja, ele gera frequência, uma senoide, tá? É um gerador de senoide. Então eu vou ligar, dar um play aqui, e eu vou começar a ver lá que na entrada do meu filtro, então agora entra uma senoide com frequência de 19 Hz. Como um filtro é um passa-baixas, né? A gente projetou o filtro para ele ser um passa-baixas de 50 Hz, né? Frequências abaixo de 50 Hz vão passar, ou seja, a entrada e a saída vão ser semelhantes, tá? Se eu começar a elevar, né, então aumentar minha frequência, vai chegar um ponto lá próximo dos 50 Hz que ele já começa a cair, né? A saída, veja o sinal vermelho, que é a saída do filtro, ela já começa a ser atenuada, tá? Então, em 50 Hz, eu tenho uma saída equivalente a aproximadamente menos 3 dB, tá? E frequências maiores, o filtro não deixa passar o sinal, tá? Deixa só um pouquinho, quanto maior a frequência, menor a saída do meu filtro. Lembrando que, como a gente está usando uma frequência de amostragem de 1000 Hz, né, eu só posso utilizar esse gerador até frequências de, no máximo, 500 Hz. Né? Eu vou obter respostas válidas do filtro até 500 Hz. Mais do que isso, eu começo a observar rebatimento, tá? Aliasing. Então, esse filtro serve até 500 Hz, porque a frequência de amostragem está em 1000 Hz, e de acordo com o teorema de amostragem de Nyquist e Shannon, o máximo que eu posso trabalhar é até 500 Hz, metade da minha frequência de amostragem. Bom, esse é o primeiro exemplinho, tá? Só para a gente ver o legal dessa abordagem de filtrar sinais, eu preparei para vocês aqui, deixa eu mostrar, deixa eu tirar aqui, tá? Então a gente já testou com senoides, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou testar esse filtro, eu gerei no computador um áudio que ele não tem componentes de 50 Hz, né? Então até 50 Hz ele não tem componentes espectrais, e depois de 50 Hz eu já tenho alguma coisa e até próximo de 500, tá? Vou olhar aqui no menos 30. Então, quer dizer, eu tenho um sinal de áudio que tem componentes entre 50 e 200 e 300 Hz, tá? Mais ou menos isso, tá? E eu vou mostrar para vocês qual que é a saída do filtro. Então, tá aqui novamente, né, a saída do filtro. Eu já gerei esses sinais antes de começar o vídeo. E do low pass. Então, quer dizer, o que eu espero, né? Que, como esse sinal não tem frequências menores do que 50 Hz, a saída do filtro, né,
fique sem sair nada, né? Fique próxima de zero. E é o que está acontecendo, né? Vou desligar o sinal para vocês verem, né? Olha lá. Quando eu ligo o sinal, eu tenho um sinal de amplitude razoável, porém a saída do filtro em vermelho continua sem nada. Por quê? Porque esse ruído, né, ele não tem componentes espectrais de 50 Hz. Tá? Agora, vou aproveitar e vou colocar aqui uma senoide, tá? De 18 Hz, como a gente estava fazendo. E vou ligar para a gente ver qual que é a saída do filtro. E aí, como agora eu tenho um sinal que tem componentes abaixo do que 50 Hz, a saída do filtro volta a apresentar alguma coisa. Tá? Eu vou até... Posso até abaixar, diminuir esse sinal aqui. Ó. Então você vê, né? Tem um sinal hiper ruidoso na entrada, né? Que tem uma pequena componente de 15 Hz e o filtro tem essa componente de 15 Hz na saída. Vou desligar a componente de 15 Hz e a saída do filtro não apresenta mais nada. Tá? Vamos agora para o segundo exemplo. O segundo exemplo é um passa-banda. Tá? É um passa-banda de 150 Hz a 200, ou seja, esse filtro só vai deixar passar frequências entre 150 e 200 Hz. Mesma coisa, frequência de amostragem de 1 kHz. Então a gente quer obter um filtro com essa característica aqui. Tá? Como é que eu faço para obter um filtro com essa característica? Deixa eu mostrar de novo os arquivos, né? Então, agora a gente está no Bandpass. Eu já baixei lá no GitHub o Butter, né? Está aqui na pasta Bandpass. E eu vou acessar essa pasta. Então é cd, cd bandpass. Tá? Se eu der um ls, eu consigo ver que eu estou lá com butter.py. Tá? Então eu vou chamar o Python, vou chamar o butter.py, e agora os argumentos são os seguintes. Eu quero projetar um filtro do tipo passa-banda, então eu tenho que falar que é um pass. Nome do filtro, posso dar qualquer nome, eu vou dar um BP de bandpass, tá? A ordem do filtro, vou pedir um filtro de quarta ordem. As frequências de corte, então eu quero que passe de 150, opa, a gente não está conseguindo ver meu terminal, ok, de 150 a 200 Hz, tá? E a frequência de amostragem que o Arduino vai estar operando. Eu dou um Enter, ele começa a executar, a projetar o filtro, e aí ele me mostra o filtro projetado, tá? Consigo ver aqui, novamente, que é um filtro entre 150 e 200 Hz. Na saída do programa, eu também, aqueles que tiverem interesse, né, eu tenho, já a gente vai ver mais para frente, que a implementação do filtro se dá por meio da decomposição da função de transferências em seções de segunda ordem. E o programa ele já dá as funções de transferência de cada uma das seções de segunda ordem. Tá? Mas isso a gente vai ver depois. Então, depois que eu executei o projeto do filtro, o programa gerou esse bp.ina. Vou colocar dentro da pasta main, que já tem um programinha lá. Tá? Vou abrir o main. Tá? Okay. Vou abrir o main. Só um minuto que meu computador está abrindo tudo aqui. Já não preciso mais desse, então posso mandar esse daqui. Também não preciso mais desse. E novamente, né, eu vou ter agora o bandpass, né, que é o arquivo gerado pelo programa. Aqui ele está me falando que é um Butterworth, passa banda, né, ordem de quarta ordem, que vai passar entre 150 e 200 Hz. E novamente, né, coeficientes do filtro e a função de update. Então é essa função que eu vou utilizar lá no main. Tá? É a mesma função, o que eu vou chamar aqui é esse bp underline update. Essa função vai estar sendo chamada a cada 1 milissegundo, correspondendo à frequência de amostragem, e eu vou mostrar na saída entrada e saída. Tá? Em alguns testes eu observei que se eu imprimisse na saída o float, né, veja que a entrada e saída dessa função são floats. Né? Quando eu peço para fazer a impressão de floats na saída, o Arduino demora muito. Então eu estou, em vez de imprimindo floats, eu estou imprimindo int, transformo as variáveis para int, que a coisa fica mais rápida.
porque senão eu não consigo atender a frequência de amostragem do Arduino. Mas quem limita as funções que mais demoram são essas daqui, tá? Então eu vou compilar o código e mandar para o Arduino essa função. Ok. Então vou dar um serial monitor, não, serial plotter. Aí foi, tá? Essa é a saída do meu filtro. Eu vou jogar esse cara lá para cima, tá? Vou reduzir aqui e vou novamente pegar o gerador de tom, tá? Bom, nesse caso a gente viu que é um filtro passa-banda. Então um filtro que ele não só vai deixar passar frequências de 150 a 200 Hz. No caso, na entrada, né, na entrada analógica, eu tenho um sinal DC na entrada, tá? E por ele ser um passar-banda, ele não está deixando passar o DC. Veja que a saída do filtro está aqui em vermelho, aqui no zero, tá? Então eu vou ligar minha entrada minha entrada senoidal, tá? Em 15 Hz. Então está entrando no filtro 15 Hz, porém, como esperado, na saída o filtro não está respondendo porque ele só vai deixar passar frequências entre 150 e 200 Hz. Então eu posso ir aumentando a frequência, aumentando a frequência, aumentando a frequência. Por enquanto nada. Vou aumentar um pouco também aqui a amplitude. Tá? Deixa eu aumentar bem mais, né? Porque está bem ok. E eu posso ir aumentando a frequência. Vou verificar aqui só quando eu chego próximo da frequência de 150 Hz que a saída apresenta alguma coisa. Tá? Antes de 150, não. Então é entre 150 até 200 Hz. Até 200 Hz, pronto. Depois de 200 Hz ele volta a atenuar a saída. Então esse é um filtro que deixa passar entre 150 e 200 Hz. Tá? A mesma coisa que a gente fez anteriormente, eu vou desligar minha saída senoidal, tá? Vou deixar ela aqui por hora. E vou pegar um sinal de áudio que ele não tem componentes entre 150 e 200 Hz. Tá? É a mesma coisa aqui, tá? É esse áudio aqui, tá? Ele não tem componentes entre 150 e 200 Hz. Eu consigo até dar um feedback para vocês do áudio, o OBS me permite isso, tá? Então eu vou habilitar para vocês a saída do áudio para vocês escutarem o que está entrando na entrada do Arduino. Opa, acho que não deu certo, deixa eu ver o que ele está procurando. Eu vou... Ok. Vamos lá aqui, ó. Bluetooth Music. Era para ele estar... Agora foi. Então, agora vocês vão conseguir escutar o que está entrando na entrada A0 do Arduino, tá? É isso, e esse sinal ele não tem componentes entre 150 e 200 Hz. Posso até aumentar um pouco o volume? Será que é o volume do meu computador? Deixa eu ver. Não. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu vou colocar... a gente vai tentar fazer a mesma coisa. A gente vai tentar colocar uma senoide, né? Alguma coisa com sinais que ele vai permitir... o filtro vai deixar passar. Vou colocar aqui um sinal de 158. Vou dar um play. E agora o filtro já começa a me mostrar que nesse sinal que ele está recebendo tem alguma coisa com valor de 150 Hz. Tá? Né, na faixa. Se eu coloco uma senoide menor, né, então quer dizer, eu tenho 25 Hz mais o ruído que eu estou gerando, saída do filtro não tem nada. Porém, se eu vou lá para uma frequência próxima de 150, o filtro já deixa passar o sinal. Tá? Eu também vou dar o feedback para vocês do ruído dessa entrada do Arduino com e sem os 150 Hz. Primeiro vai ser sem os 150, deixa eu colocar 150, vai, aqui para ser mais... 180, tá? Então, feedback sem os 180 Hz. E o feedback com 180 Hz. Agora eu vou deixar o feedback ligado sempre e vou ficar ligando e desligando os 180 Hz para vocês verem a diferença do sinal, que é o que o Arduino está conseguindo identificar a diferença, tá?
Bom, beleza. Vamos para o próximo exemplo. Então, deixa eu fechar essas coisas aqui, fechar o áudio que está sendo executado. Então, a gente já viu no passabanda senoides, né, apenas senoides. Mostrei para vocês o áudio especial, né, que ele não tem componentes entre 150 e 200. E agora o último exemplo é o projeto de um ressonador, tá? Nesse caso, eu não vou estar utilizando o Budder, tá? Eu vou utilizar um outro programa que também está lá no GitHub. Deixa eu só procurar aqui a pasta que está esse programa, FromTF, que é o Fielder from TF, tá? Que significa projeto do filtro por meio da função transferência do filtro, tá? Então, nesse caso de projeto, eu vou colocar como entrada, né, nesse programa, deixa eu mostrar aqui. Então, o que tem lá no Git é o Fielder from TF, tá? Então, ele aceita como entrada os coeficientes da função transferência do filtro que eu quero. E aí ele vai gerar o Arduino correspondente, tá? Deixa eu deletar esse daqui. Como é que eu gero uma função transferência, tá? Eu criei aqui um código em Arduino. Opa, melhor eu abrir com idle. Só um minuto, pessoal. Deixa eu dar um idle x file open filter.f e dar um open no GenTF. Ok. Então, como é que eu criei, tá? Nesse caso específico de criar um ressonador, né, eu quero criar um ressonador, eu vou utilizar, né, a seguinte informação. Né? Eu vou utilizar a informação da localização de zeros e polos do filtro digital. Tá? Eu sei que um ressonador tem que ter um polo próximo do raio unitário, tá? No plano Z, né? E um zero no mesmo ângulo. Né? E se eu quero em 150 Hz, o ômega, né, a inclinação desses polos e zeros, tem que ser correspondente a 150 Hz. Tá? Mas não vem o caso detalhes sobre isso. O que é importante saber aqui, quem quiser projetar, né, já uma pessoa que já tem a função de transferência do seu filtro digital, só queira gerar o código em Arduino, a gente vai ver como é que funciona. Esse cara aqui, esse GenTF, é apenas um exemplo de como gerar a função de transferência de um filtro digital. Eu vou dar um F5, tá? Para executar o código. Então ele me mostrou aqui, né? Isso daqui eu ainda estou projetando, estou criando a função transferência. Esse é um ressonador, né? Então lá em 150 Hz ele vai deixar passar, todas as outras frequências ele não deixa. Ok? E esse GenTF, ele salva a função transferência do filtro, tá? Como um array de NumPy, nesse tf.numpy, que é esse arquivo aqui. Tá? E é esse arquivo, que é a função transferência no Py, que eu consigo utilizar no programa Fielder from TF. Tá? Como é que a gente faz isso? Novamente a gente vai voltar para o terminal. Ok. E aqui dá um cd Fielder. Deixa eu ver qual que é. cd from TF. Tá? Então lá vocês vão ver que eu tenho o Fielder from TF e já tenho, né, a função transferência no formato .numpy. Para utilizar esse filtro, eu vou chamar aqui Fielder, é Python, na verdade, Python, Fielder. Eu vou executar assim, sem parâmetro nenhum, só para recordar quais são os parâmetros de entrada. Então eu tenho que chamar o filter from TF. O primeiro parâmetro é o nome do filtro, tá? No caso, vou dar de res 150, de ressonador em 150 Hz, tá? O arquivo que contém a função transferência, no caso é tf.npy, tá? Frequência de amostragem do filtro e uma breve descrição desse filtro. Tá? Então eu vou colocar aqui que esse é um resonator 150 Hz. Tá? Dou um Enter e ele faz o projeto do filtro digital. Tá? A gente vai ver que ele já cria o arquivo em Arduino para o filtro. E essa é a saída correspondente. Bom, depois de executar esse programa, ele me gera esse .ino, que é o res 150. Esse eu já posso usar, esse é o filtro
que eu consigo usar dentro do main. Então, novamente, eu vou abrir o main aqui. Pronto, o main está aberto. Então, nós temos o nosso resonator, tá? Aqui é aquela descrição que a gente colocou no comando, ressonar de 150 Hz, nome do filtro, frequência de amostragem. E ele também vai fornecer uma função de update, tá? E é essa função de update, assim como nos casos anteriores, que eu vou utilizar. Resonator 150 Hz update, tá? Vou gravar no meu Arduino Nano. Pronto. E agora a gente vai olhar novamente na saída do Serial Plotter. Então lembrando, ó, eu deixei a saída do gerador de senoides ligado, mas ok, tá? Então o que que esse filtro faz? Ele só vai deixar passar 150 Hz. Tudo que não for 150 Hz, ele não deixa passar. Então, sem nada, desliguei, tem lá um DC, saída do filtro nada, liguei, 180 Hz, não tem nada, vou aumentar até essa daqui, deixar isso daqui mais alto, tem 160 Hz. A gente só vai conseguir ver saindo alguma coisa de fato no filtro próximo de 150 Hz, tá? Veja aqui em 151 Hz tem alguma coisa. Agora eu vou colocar exatamente 150 Hz para ver o que acontece. 150 Hz, saída do meu filtro vai lá para cima. 149 ele já vai lá para baixo. Ele tem um tempo, né, de uma resposta, tempo de resposta. 148 ele já fica bem menor. Então é um filtro bem específico para 150 Hz. Assim como no caso anterior, eu também preparei um áudio. Tá? Opa, abri a coisa errada. Serial Plotter, que a gente tem interesse. Tá? Então eu vou desligar, vou deixar aqui em 150, que é onde o filtro exibe alguma coisa, e vou pegar o meu arquivo de áudio especial. Áudio. Esse áudio, ele tem várias componentes, menos 150 Hz, tá? Ou frequências muito próximas de 150 Hz. Então aqui está a saída do meu áudio. Tá? Posso até aumentar um pouco mais, deixa eu ver se eu consigo aqui. Ok, tá? Na verdade eu consigo até mais, né? Que eu estou usando. Ok, tá? Então eu tenho a entrada do meu filtro, que é esse sinal de áudio que eu produzi anteriormente, que ele não tem componente de 150 Hz. Saída do filtro está lá. Eu vou dar um feedback para vocês escutarem o que está entrando no Arduino. Essa é a entrada. E eu vou ligar, né? Eu vou colocar um sinal bem fraquinho de 150 Hz para a gente ver o que sai do meu filtro. Então eu vou dar um play. E aí entra 150 Hz, tá? Vou até abaixar aqui, ó, colocar até bem baixinho, que tá lá para a gente ver a saída do filtro, tá? Desliguei, o filtro já não aparece mais 150 Hz. E agora eu vou dar um feedback para vocês poderem escutar o que está entrando de fato no Arduino com e sem 150 Hz. Tentem notar se vocês conseguem notar alguma diferença entre o sinal com 150 Hz e sem 150 Hz. Tá? E aí, conseguiram notar alguma diferença? Eu, quando fiz esses testes, eu não consigo notar a diferença do sinal. Para mim, é ruído. Bom, esse foi o nosso último exemplo, tá? Então, esse é o ressonador que a gente projetou e esse era o sinal de áudio que a gente escutou, né, que ele não tinha componentes lá na faixa de 150 Hz. Agora algumas informações de como os filtros são implementados, tá? Dentro do programa butter.py, quem quiser modificar, né, a principal função é a função de projeto. Eu utilizo o pacote SciPy, tá? E utilizo a função do SciPy, a função butter. Essa função ela já me devolve a função transferência num filtro Butterworth com as características que eu quero. Tá? Lá vai ter para high pass, low pass, band pass, top band. Tá?
E depois que eu tenho a função transferência pela função Butter, eu utilizo a função transferência para segunda ordem, né? Ou seja, eu pego a função transferência do filtro e divido, né? Consigo dar uma divisão, um split dessa função transferência em seções de segunda ordem, tá? Porque dessa forma eu consigo, no Arduino, no cálculo do Arduino em si, ele está utilizando essas seções de segunda ordem, utilizando a forma direta 2. Tá? Essa forma ela é melhor do que pegar a função transferência direto, porque eu consigo melhorar a precisão dependendo da precisão. Na verdade, eu melhoro a tolerância à precisão dos registradores que eu estou utilizando e gasto menos variáveis de delay e também consigo evitar overflow de registradores. Tá? É isso, pessoal. Espero que eu tenha conseguido mostrar como é que essas funções que estão lá no GitHub, elas funcionam. Espero que vocês consigam utilizar nos projetos de vocês, que vocês peguem, modifiquem, tentem achar erros e que a gente consiga construir funções cada vez melhores para esses projetos de filtros digitais no Arduino. Até mais, pessoal. Um abraço.